Vamos começar então falando do líder, o time que não perde ponto para ninguém, né? Um tal de Palmeiras, que venceu nessa rodada aí o Atlético, né? Foi um jogo que a gente já projetava que o Atlético poderia ter, de repente, uma vantagem física. Sim. Não sei se vocês enxergaram esse cenário, o Atlético com uma vantagem física, mas a questão é que, independente do Atlético estar bem defensivamente e etc., o Palmeiras continua sendo um time implacável, né? Cara, eu acho que a vantagem física ela acabou se tornando muito mais evidente no segundo tempo, não só pelo cansaço, mas principalmente por estar jogando com um a menos, né? Uhum. E eu acho que isso impactou bastante. Porque o primeiro tempo é muito intenso do Palmeiras, né? A gente tava conversando com o Vintinhas aqui fora da live. O Atlético se defende muito bem no primeiro tempo, apesar do gol sofrido. Só que, cara, o Palmeiras consegue forçar muito erro do Atlético. O primeiro tempo inteiro. O Luiz Gustavo... As duas chances que o Atlético tem saem dos pés do Luiz Gustavo, é bem verdade. Com 45 segundos de jogo, né, que ele acha o Mendonça toca a bola pro Viveiros e o Viveiros chuta pra defesa do Carlos Miguel. Defesaça, né, do Isso. Carlos Miguel. E aos 46, quando o Luiz Gustavo dá um passe longo. Aí o passe longo, o Viveiros corta pra dentro, ele passa pelo Murilo como se o Murilo fosse uma criança e dele acaba batendo mal, né? Que já tem jogador fechando e tal, ele tenta direcionar o chute pro canto do goleiro e não consegue. Mas, no geral, o Luiz Gustavo errou tudo, o Portillo errou tudo, o Jadson sofreu um pouco e foi muito mais um trabalho defensivo e ele acabou ajudando em várias situações. Mas os jogadores, no geral, estavam errando muito passe bobo, o Arthur errou, o Aguirre errou, o Teran errou. Então, assim, foi muito por conta da pressão do Palmeiras. Então, essa parte física no primeiro tempo eu não... Mas aí que eu quero citar, você fala muito de erros individuais e erros bobos, como você cita, inclusive, ali, mas isso muitas vezes também é gerado por uma pressão adversária. E o Palmeiras é um time que faz muita pressão e principalmente puxando pro sentido do primeiro tempo. Acho que são dois tipos de contextos dessa partida. A gente tem que entender que o Palmeiras teria mais controle de jogo, em teoria, mas a partir do momento que tem um jogador expulso bem no início do segundo tempo, o controle do jogo muda. O Atlético tende a ter a posse de bola e o próprio Palmeiras passou por isso esses dias, contra o seu rival Corinthians, né? Onde teve um adversário com um jogador a menos e depois com 2 jogadores a menos, e o controle de jogo vira sempre. E isso é muito natural no Campeonato Brasileiro, independente até da equipe, se é Palmeiras ou Flamengo. Se você está com um a menos, naturalmente você tende a ter um pouco menos de posse de bola e o adversário vai. Acho que a gente tem 2 análises para fazer sobre esse jogo. De um primeiro tempo do 11 contra 11, de um jogo não tão bonito assim, que eu não vi vantagem física, como você falou, que o Palmeiras ele tem um pouco mais de controle, tem a questão de sobrecarregar a última linha, mas que leva vantagem principalmente na bola parada, que é um dos seus grandes trunfos também. E um segundo tempo que o contexto é diferente, que a gente tem que fazer uma análise que o Palmeiras jogou para se defender e, mais uma vez, seja no primeiro tempo que não jogou um grande futebol, mas saiu vencedor, ou seja no segundo tempo que teve que se defender mais, também saiu vencedor no final das contas, porque é um time extremamente eficiente. Tá repetitivo da WTV falar aqui que o Palmeiras é eficiente e que pode jogar mal, pode jogar bem, pode jogar mais ou menos e vencer. Mas é a tônica que tem acontecido semana sim, semana não. O Palmeiras tem muito recurso, né, cara? É bola longa, é bola parada, é jogo de pé em pé, é finalização de média distância, é tabelas que acontecem e os jogadores conseguem filtrar e finalizar no gol. E o Palmeiras, naturalmente, dentro de casa, é time 100%, né? 6 jogos, 6 vitórias. É difícil ver o Palmeiras perdendo ponto, cara. Eu não consigo ver muitos cenários, né? E o que você falou, Will, quando você enfrenta um time que te... E o Dalco também, né? Citou isso, né? Quando você enfrenta um time que te força tanto ao erro, né? Que tá ali pressionando e o tempo inteiro não te deixando respirar, você tem que ser impecável. E o Atlético não foi, né? Não conseguiu ser impecável ali, né? O próprio Palmeiras, em certos jogos, contra o Fluminense, que a gente analisou aqui, inclusive, com adversários pressionando, em alguns momentos Bahia também. Em alguns momentos foi impecável e conseguiu vencer. De repente faltou um pouquinho disso, talvez, pro Atlético. E logicamente que o Atlético, com muito menos material humano, vai sofrer muito mais numa situação como essa. Mas analisando até mais pelo lado do Palmeiras, cara, é impressionante esse time, cara. Joga bem, tá ganhando. Joga mal, tá ganhando. Joga mais ou menos, tá ganhando, né? O Atlético segue um padrão que me incomoda muito quando ele tem um a mais. Não é a primeira vez, não vai ser a última. Que ele domina o campo, ele consegue... E ficou 45, um pouco mais de minutos com um a mais em campo. Murilo foi expulso aos 2 minutos do segundo tempo. O Atlético roda a bola e joga na área. Sendo que não tem ninguém pra cabecear a bola. Cara, só que isso é um dos grandes problemas do futebol brasileiro, eu acho. No geral, 11 torcida contra do Palmeiras 10 é muito difícil. A torcida, é engraçado, né? Porque você leva vantagem, é positivo. Tá, mas o Palmeiras tem o Flaco que vai cabecear. Mas aí que tá, e aí que eu citar o exemplo, a torcida do Palmeiras ficou puta da vida semana passada. Sim. Porque o Palmeiras não conseguiu
aproveitar da vantagem que tinha contra o Corinthians e justamente o mesmo comentário que você está fazendo em relação ao que passou o Atlético era o comentário de 1 ou 2 semanas atrás em relação ao Palmeiras enfrentando o Corinthians. De rodar essa bola, rodar e não ter alguma iniciativa para conseguir criar jogada. Claro, eu entendo o que você está querendo dizer no sentido de jogo aéreo. Você tem o Flávio Lopes, você tem... daí, às vezes, o Gustavo Gomes subindo, o Murilo subindo. O Vitor Roque também é bom no jogo aéreo, no geral. Mas, assim, o Atlético ele não tem esse cara pro jogo aéreo. E ano passado a gente falou muito sobre isso naquele Atletiba do Couto, né? Que foi 0-0. O Bruno Melo é expulso com 20 minutos do primeiro tempo e o Atlético, ele empilha um monte de atacante, coloca um monte de atacante lá na frente e o que mais o Atlético faz é cruzar a bola. Aí vai cruzar a bola pra quem? Pro Leozinho? E acho que nesse jogo a gente compara um pouco as equipes, né? É lógico que é difícil comparar, né, o Palmeiras com o Atlético hoje. Não tem a como. distância é gigantesca, né? Mas, como a gente estava citando, né? O Palmeiras ele tem muitos recursos, né? Quando não tá jogando bem, tem a bola aérea, tem um cruzamento, tem a bola parada. Mesmo assim, a torcida reclama, como eu citou, né? O Atlético não tem nada na bola aérea. Nem bola parada, nem cruzamento. O Atlético não tem nada. Então é um grande ponto fraco da equipe. Sim. Gente, mas eu acho que vocês estão puxando para um lado errado. Eu acho que a gente tem muito mais a enaltecer o Palmeiras do que criticar o Atlético dessa partida. Não, mas eu não tô desmerecendo o Palmeiras. Não, mas eu digo que a gente está fazendo críticas ao Atlético. Eu tô fazendo uma crítica, na verdade, pontual dessa tentativa sempre... não digo nem que entra num modo meio desespero, mas talvez possa ser... estamos com a mais, estamos perdendo, ou estamos empatando, precisamos ir para cima. E daí não acha a alternativa certa para você conseguir fazer o gol. Mas é óbvio que tem o mérito defensivo do Palmeiras. É óbvio que tem o João Martins, que fez um bom trabalho, junto com o Abel, é claro, mas o Abel estava fora do banco de reservas, né? Tanto que, assim, ele tira o Flaco logo depois da expulsão para colocar o Bruno Fux, depois ele coloca o Lucas Evangelista para te dar mais intensidade no meio de campo, ele tira o Andrés, mantém o M. Martins até o final. Ele fez uma escolha, inclusive. Essa primeira substituição é uma escolha, né? Com certeza. Porque ele pode optar por substituir o Sousa. Mas talvez ele tenha... Pra mim seria o mais certo, porque o Sousa também não estava encostando na bola. Mas a questão, talvez ele pensou no contra-ataque mais velocidade. Imagino eu, naquele momento, né, a circunstância. Porque você tinha 2 opções para tirar. É que o Flaco o Flaco te dá mais alternativa também com a bola no pé. Sim, o jogo geral. Mas não tem tanta velocidade para puxar de contra-ataque. Exatamente. E depois ele coloca mais um zagueiro, né? Quando ele tira o Alan, coloca o Benedetti, que acaba... Mas ali é fim de jogo vocês estão falando, cruzamento. Sim. Aí é um homem a mais ali, jogo aéreo. Ele faz 3 substituições. Ele coloca Vitor Roque, Felipe Anderson e Benedetti. E uma questão que o Vincenzo levanta na análise que ele fez da partida Atlético e Palmeiras, em momentos do segundo tempo, o Alan já estava fazendo linha de 5. Sim. Em momentos até tinha linha de 6 do Palmeiras. Então, se for para fazer linha de 5 de 6 às vezes com o Alan, coloca o Benedetti, enfim, qual o zagueiro que você a opção que você tiver no banco, de jogo aéreo, de opção, com certeza. como o vocês cara acabaram com de falar. 97 de altura Isso. ainda, né? Tudo bem que ele foi o responsável pelo lance polêmico do jogo, né? Lance polêmico do jogo. Enfim, eu nem quero entrar tanto nesse mérito. Eu quero, Quer entrar? Não. Eu não achei. E você? Eu achei. Na hora do lance foi a mesma. A reação foi a mesma do árbitro. Olhei ele, foi pênalti. Muito pênalti. O cara só puxou ele. Aí depois, quando você vai ver o lance e tal, até a gente conversou depois e falou, precisou ouvir a análise do VAR, né? O que foi falado, né? O conversado. Aquela foto que ele tá segurando com as 2 mãos o braço do Benedetti, cara, se você me abraçar assim e eu te segurar e a gente for pra frente, a gente vai cair. Sim. A gente vai cair. E ali pra mim, os dois. Foi um bololô. Exatamente. Matheus Santana achou o quê? Achei que não foi nada. Achei que foi um lance ali que o árbitro até pode ter sido induzido ali na hora pelo movimento e tal. Acho que já vi muitos pênaltis sendo marcados assim, né? Quando não tinha VAR, né? Mas acho que ali não foi realmente nada. Acho que o VAR interviu bem ali. Mas agora eu vou levantar outro ponto que a gente sempre discute aqui. Nós 3 achamos aqui que não foi pênalti, levando em consideração até o que foi falado no VAR. Mas vocês, considerando que o árbitro estava relativamente perto da jogada, acham que ele deveria ter sido chamado? Acho que sim, porque o julgamento dele é que o zagueiro só puxou o atacante. Né? Então, o que ele não viu nesse caso? Que o atacante também estava segurando o zagueiro. E a pergunta que é feita antes, Eu acho que, pra mim, é isso. É a maneira com que o VAR tem que ser utilizado de fato. Pra mim, e isso que eu falei que eu queria... Eu falei na hora, na transmissão na rádio, eu falei, eu quero esperar pra ver o que o VAR falou, porque se o VAR falar não teve intensidade pra derrubar o atacante, aí sim, pra mim, estaria completamente errado. Agora, como ele fala, teve um agarrão do atacante no zagueiro,
recomendou revisão, aí pra mim tá ok. Eu fiz essa pergunta porque é um ponto que a gente sempre levanta por Sim, aqui, né? Quando a gente fala dessa questão De do VAR intervir ou não, participar né? do jogo, intervir ou não. Então, por isso que eu fiz esse questionamento pra vocês. E por exemplo, na Premier League, né? A Premier League é uma liga que respeita muito o que o árbitro viu, né? Sim. E lá a intervenção é mínima, né? Mas numa situação como essa, se ele falou algo e o que não é representado na imagem que o VAR tá vendo, tem que chamar mesmo. Eu acho que ali foi bem acionado até. Eu acho que pra mim é isso. Eu sempre dou o exemplo de um jogo de semifinal de Champions, aquela da Inter de Milão contra o Milan, que tem um pênalti marcado pra Inter de Milão no começo do jogo e o VAR chama o árbitro recomendando revisão. E daí ele pergunta pro árbitro o que ele viu. Ele fala, eu vi um toque embaixo e um empurrão em cima. E daí o VAR fala, então eu recomendo revisão, porque não teve toque embaixo. Entendeu? Então aí chega o momento em que ele vai ver, não teve o toque embaixo e pra ele não foi suficiente pra derrubar o jogador com o toque em cima que A teve. conversa entre eles vai dizer se é necessário Exatamente. você chamar o VAR ou não. Exatamente. Só que a maneira com que você é chamado, aqui no Brasil, eu acho que induz muito. Né? Os caras chamam já propensos a trocar. Né? E daí, pra mim, a intervenção e a maneira com que o VAR chamou depois que a gente ouviu o áudio, eu achei bem ok. Achei legal e concordei com a não marcação do pênalti. Antes da gente andar no programa e puxar naturalmente para os rivais do Palmeiras, né, os adversários que estão lá em cima na parte da tabela, queria fazer uma pergunta para vocês aí. O Palmeiras está com uma gordura. Nem sei exatamente Tá com quantos 29. pontos. O Flamengo tá com... O Flamengo tá com 23. E um jogo a menos, né? Um jogo a menos, né? Que é distância contra o real de 3 pontos, É né? contra o Mirassol em casa, o jogo do Flamengo. E vocês acham que essa gordura vai se estender? Qual a opinião de vocês cara. sobre isso? É muito relativo, né? Muito relativo por conta das outras Copas, né? Que meio de semana agora tem Copa do Brasil. Né? Gestão de elenco. Então, certamente, quinta-feira a gente já tá falando de Copa do Brasil aqui no Faminhas. Provável. Gestão de elenco, Copa Libertadores, que já tem pressão pra todo mundo. Eu acho muito difícil, muito difícil. Inclusive, tem um torcedor do Fluminense indignado no chat aqui. Eu vi. É? Mas eu não pensei assim, eu fiz o jogo do Fluminense, a gente vai falar sobre o Fluminense, mas eu não burrei o dia, eu não concordo. Então, tá? mas é por isso que eu tô falando, pela questão também dessa gestão de elenco, que talvez o Fluminense que a gente tem colocado ultimamente como a terceira força, e que tá em terceiro, inclusive, né? E as 3 forças que a gente elegeu aqui, entre aspas, estão lá. Primeiro, segundo, terceiro. Pode não acabar assim. Mas estão ali, né? Mas eles estão ali. Por enquanto tá então, dando a lógica, segundo a nossa avaliação. Segundo a nossa avaliação. Eu queria levantar um ponto da defesa do Palmeiras, cara. O Palmeiras, em todos os jogos dessa temporada, só tomou mais de 2 gols. Só tomou 2 gols, mais de um gol, em 2 partidas. 4-0 pro Novo Horizontino e 2-1 pro Vasco. Cara, isso é absurdo, cara. Isso é absurdo mesmo. Você tava olhando os jogos contra o aqui. Vasco estava com um time misto, né? Com o Vasco com um time misto. E levou daí a foi virada aquele... no final. Exatamente. Foi aquele jogo épico do Vasco, né? A O Vasco estreia do também jogou Renato. muita bola, a estreia do Renato. Então, assim, defensivamente, o Palmeiras, mesmo nesse jogo tendo um jogador a menos, questões físicas, né? Teve jogo no meio de semana da Libertadores. Cara, é impressionante como esse time não sofre. E mesmo nos momentos que sofre, consegue ir bem, né? E assim, você cita a questão defensiva e quem foi expulso nessa partida foi o seu zagueiro. Então você teve que reformular. Você não foi expulso um jogador mais da frente e você só corrigiu ali. Não, você teve que tirar um atacante, colocar o zagueiro reserva, reformular, jogar com um zagueiro reserva, né? Tudo bem, é o Fux, que é um cara que atua bastante. O zagueiro Benedetti, ele é utilizado muito por conta da expulsão do Murilo. Você utiliza 2 zagueiros que estavam na reserva. Isso é muito difícil de acontecer no futebol brasileiro, pelo menos. Então, essa eficiência, isso mostra muito o trabalho do Abel, muita qualidade dos zagueiros. E, assim, é uma dupla que já está também ambientada e entrosada tem algum tempo. Apesar de eu achar que o Murilo e o Gomes já oscilaram na carreira do que já foram, já tiveram momentos melhores, ainda é uma grande dupla do futebol brasileiro. Pensar que o Murilo, em certo momento, foi até colocado na lista de negociação, né? Ele é um ótimo zagueiro, cara. Né? Só que ontem ele armou, né? Pois é, armou, né? Ontem ele deu uma armada. Cara, mas é difícil não armar contra o Viveiros também, né? O bicho chato, velho. Deve ser difícil jogar contra, cara. Pois é. Deve ser muito complicado jogar contra o O Viveiros, lance cara. do pênalti é um exemplo. Sim. Como ele é chato. Como ele é... Exatamente. Tudo bem. E assim, até chamar a atenção. Pô, se você for ver os lances do Viveiros, ele sempre vai estar segurando o braço do zagueiro. Né? Que é o padrão de jogo dele, a maneira com que ele joga ali. E, cara, ele se embola com todo mundo, ele é muito forte, muito físico e muito rápido, né? O jogo dele engloba a trombada, né? A trombada. A trombada total. faz parte do jogo do Faz Viveiros. parte do jogo dele. Ele vai trombando, e não brigando, é que ele faz vai pivô, passando. né? Não, ele tromba Vai com o trombando cara mesmo. pra girar e ganhar na velocidade. Exatamente. Não é a paredinha. Não é a parede de ficar brigando com o zagueiro pra fazer parede. Não, de jeito Já que nenhum. a gente tá falando de Viveiros, eu queria puxar um ponto. Vocês acham que, em certo momento... eu não vou muito naquele discurso de... tal time ganhou porque tinha um jogador a mais e o jogo ficou muito fácil. Lógico que um jogador a mais faz a diferença.
Mas o Atlético ontem sofreu talvez uma questão de que muitas equipes sofrem em certo momento, de que quando tem um jogador a mais não sabem aproveitar tanto disso, porque é uma situação que não é muito treinada, né, cara? Eu vejo os treinadores treinarem, ou pelo menos eles falam, muitas vezes treinar com um jogador a menos até, comportamentos defensivos. Treinar com um a mais, ou sei lá, um comportamento quando você tem ali de um jogador a mais em campo, não sei se vocês percebem outros times com essa dificuldade, porque em muitos momentos um time tem um jogador a mais e ganhou o jogo. Fala, pô, teve um jogador a mais, por isso ganhou o jogo. Acho que não é bem assim. Tem uma entrevista, se não me engano, que é famosa do Guardiola falando sobre isso. Ele fala que o padrão das pessoas é treinar jogos com adversidade, não com superioridade, né? Então treina sempre em inferioridade numérica, né? Pra você conseguir se defender caso aconteça alguma coisa. Agora é difícil você posicionar um time 11 contra 10 e vamos atacar. Cara, mas tem que ter. Deveria ter. E assim, hoje em dia com o VAR, então o número de expulsões naturalmente aumenta. Com certeza. Então, cara, você tem que se planejar pra isso. E eu acabei de usar o exemplo, e já repeti algumas vezes hoje aqui, do próprio Palmeiras. E a gente tem alguns outros exemplos de times nesse Campeonato Brasileiro que tiveram dificuldade. Eu entendo que o time também que perde um jogador sente um absurdo, até porque para marcar é muito mais difícil. E se a gente fala hoje em dia sobre um futebol de cada vez menos espaço, a gente fala de compactação, de superioridade numérica, o teu objetivo é ter superioridade numérica na última linha do adversário. Se você tem um jogador a menos, fica muito mais difícil. Mas, ao mesmo tempo, você tem dificuldade e agora os times com um homem a mais também têm tido dificuldade. E a gente tem visto isso se repetir.